paz, queridos irmãos. Bom dia a todos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma abundante. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Escola Bíblica Discipuladora da Congregação Batista no Jardim Gá. Congregação essa da Primeira Igreja Batista, no IP. Pastor presidente, pastor Jonas Azevedo. E vamos estar orando nesse momento, iniciando a nossa Escola Bíblica Discipuladora, onde vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão por nossas transgressões, que muitas das vezes tem entristecido ao doce Espírito Santo. Queremos colocar diante do Senhor nesta hora a PIB do IP, igreja mãe da nossa congregação, pastor Jonas, irmã Jaciara. Pedimos que o Senhor abençoe, meu Deus, aquela igreja, abençoe os membros daquela igreja, abençoe, meu Pai, em especial a cada irmão que tem participado do PAN, do Plano de Adoção Missionária, que tem então ajudado, Senhor Deus, com suas contribuições a manter o trabalho daquela congregação. Pai, pedimos ao Senhor por cada irmão que frequenta ali a congregação, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor abençoe, Deus, com muita graça, cada um deles. Pedimos a Tua bênção sobre aquele bairro, o bairro do Jardim Gá, pelos moradores ali, Senhor. Pedimos pela cidade de Lusiânia, onde está, ó Deus, localizada a congregação. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, aquele lugar, aquela congregação, com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Eu quero também colocar diante do Senhor a igreja da qual sou membro, a PIB do Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha, Deus, sua família, ó Deus, toda a diretoria, Pai, daquela igreja, que o Senhor possa estar nos abençoando ali, Deus, e que sejamos, ó Deus, referência na cidade do Valparaíso. Em nome de Jesus, abençoa a nossa convenção, abençoa, meu Deus, o presidente da nossa convenção, que é o meu pastor. Abençoa todos aqueles que estão empenhados, Pai, em propagar o Teu nome, em propagar a Tua palavra para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos nesta hora para lermos a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao 17, que diz assim: Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a si mesmos avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Que essa palavra introdutória de hoje possa estar em nosso coração e venhamos então a meditar principalmente no versículo 15, que é o versículo principal, que diz que devemos procurar nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que manejem bem a palavra da verdade e que não tenhamos do que nos envergonhar. Como cristãos amados, nós precisamos ter isso em mente, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que nós devemos, com muito amor, com muita paz, com muita calma, sabermos expressar a razão da nossa fé. Não basta, irmãos, ter apenas fé no Senhor Jesus Cristo, não adianta apenas ter um coração grato ao Senhor Jesus Cristo pelo nosso nome, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque primeiro para solidificar a nossa fé e segundo, para sermos instrumentos de Deus, em levarmos outras pessoas para o conhecimento de Deus. Então, temos que saber explicar a razão da nossa fé. Nós já temos fé, conhecemos a palavra em parte, temos fé de que a palavra foi escrita, ela é de Deus,
Mas as pessoas lá fora, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou, irmãos, o entendimento das pessoas. E nós precisamos, então, primeiro, de revestimento de graça, de unção de Deus, e segundo, de conhecimento da palavra de Deus, para podermos explicar a todos a razão da nossa fé. Eu vejo uma debilidade muito grande no meio da igreja, no seio da igreja em relação a isso. Eu vejo o quanto as seitas elas se preocupam em aprender, o quanto as seitas se preocupam em ensinar para os seus adeptos as suas ideologias, as suas doutrinas. Eu vejo seitas onde crianças de 7, 12, 10 anos de idade, eles conhecem, né, as suas doutrinas, conhecem as suas leis, conhecem as suas doutrinas, né, e consequentemente, por acharem que são certos, sabem divulgar, difundir isso. Então, que Deus possa estar nos abençoando e possa estar nos fortalecendo no conhecimento da palavra de Deus. Um momento. Perdão, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que abençoe dessa feita a nossa nação. Hoje estamos comemorando também o Dia de Missões Nacionais, né, onde o Senhor tem levantado pessoas para estarem anunciando a palavra do Senhor Deus nos 4 cantos da nossa nação. Nós temos missionários em vários lugares do Brasil, no sertão, né, do Iapoque ao Ichuí, né, e nós precisamos estar orando e agradecendo a Deus pelas pessoas que fazem parte desse trabalho e entender que hoje, né, nós estamos comemorando 113 anos, 113 anos levando o amor de Deus à nossa nação. Muitos já se foram, muitos estão na glória, outros estão na ativa e precisamos estar cobrindo esses irmãos com oração. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos, queremos apresentar a Junta de Missões Nacionais em tua presença. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. Abençoa, Pai, o pastor Fernando Brandão, abençoa, Pai, o pastor Fabrício, pastor, todos os pastores, Pai, que são missionários, que abriram mão da sua vida normal, vamos assim dizer, para estarem pregando a palavra de Deus nos 4 cantos da nossa nação. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que estão no sertão, aqueles que estão na floresta amazônica, que o Senhor abençoe aqueles que estão, Senhor, no sul do país, Pai, nos lugares mais difíceis, que o Senhor possa estar cobrindo os seus filhos e renovando a força deles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje nós vamos estar concluindo, né, o nosso estudo a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Quais, irmãos, a certeza de que temos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus? Eu quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Então, Paulo está falando aqui que ele não recebeu de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando, né,
de que realmente a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens que tinham essa intimidade com Deus e que precisavam, então, ficar registrado tudo isso, né? Então, os livros da Bíblia, irmãos, eles formam uma cumplicidade. Na aula passada, nós falamos que a Bíblia, ela recebeu esse nome justamente por não ser apenas um livro, né? A gente olha assim, né? Parece um livro, né? Mas, na verdade, aqui contém 66 livros. E esses livros, eles são divididos em duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, chamado também de Antigo Pacto, que vai do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro dessa divisão, que é Malaquias. Então são aí 39 livros nessa primeira divisão, chamada de Antigo Testamento. E 27 livros na segunda parte da divisão, chamada de Novo Testamento. Esses livros vão de Mateus a Apocalipse, né? Então nós precisamos ter essa visão, né? Falamos também de que a Bíblia, para que você localize o texto bíblico, você não pode, né, procurar a Bíblia por página, como se fosse um livro comum, né? Nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui com duas Bíblias, né? Eu vou aqui usar esse exemplo para os irmãos terem um entendimento melhor. Nessa Bíblia aqui, para os irmãos terem ideia, Isaías, capítulo 63, ela está na página 663. Já nessa outra Bíblia, Isaías 63 começa na página 1026, tá? Então vou repetir, nessa Bíblia, Isaías 63 começa na página 663. Nessa Bíblia, né, Isaías 63 começa na página 1026. Então nós não podemos procurar o livro da Bíblia por página, a não ser que você, na sua Bíblia, né, você ainda não sabe onde está localizado, então você vá no índice ou no sumário da sua Bíblia e você então vai procurar aqui, né, o índice geral. Você vai ver aqui Antigo Testamento, Novo Testamento. Você teria que conhecer mais ou menos que livro, né, da onde esse livro faz parte, de que divisão esse livro faz parte. Para mim, Isaías é Antigo Testamento. Então você vai vir aqui, né, você vai procurar aqui, Isaías, você vai encontrar que ele começa na página 617, tá bom? E nós falamos também como é que você procura, né, o livro, né, Isaías, o capítulo é o número maior e o versículo é o número menor. Então é como se você fosse pegar um código penal, né, que você também não vai encontrar talvez por página, você vai encontrar por artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, que foi feito dessa forma para poder simplificar e achar de uma forma mais rápida. Você pode perguntar, pastor, a Bíblia foi escrita dessa forma? Capítulo, versículo? Não, a Bíblia ela foi escrita por completo, né, em pergaminhos, como nós falamos também na aula passada, em pergaminhos, em papiro, né, em tábuas de argila, mas para trazer uma facilidade aos leitores, os teólogos então criaram, né, essa forma para facilitar melhor, né, trazer mais facilidade à Bíblia. Então, como eu falei, a Bíblia ela tem 66 livros, né? Então 39 no Antigo e 27 no Novo. Há também interessante de sabermos que entre o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Malaquias, para o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, há uma separação de tempo de aproximadamente 400 anos.
que é chamado de período interbíblico, né? Período do silêncio profético. Né? Acredita-se que durante esses 400 anos não houve nenhum profeta, não houve ninguém falando em nome de Deus, e que Deus durante 400 anos ficou em silêncio para com a terra. Né? Então, de Malaquias para Mateus, são 400 anos sem nada escrito, sem ter sido levantado algum profeta. Então, a Bíblia ela possui verdades, irmãos, que os homens, inclusive das suas épocas, eram impossíveis de ter descobertos, tá? Pois muitas coisas hoje foram confirmadas pela ciência tecnológica dos séculos 20 e 21. Né? Então, muitas coisas que foram escritas lá atrás, que criaram dúvida, disseram que era mentira, né? Disseram que era invenção. A ciência dos séculos 19, 20 e 21 confirmaram. Ou seja, confirmaram que aquilo que foi escrito numa época que não tinha conhecimento nenhum de ciência, né? Aquilo que foi dito era verdade. Ou seja, realmente foi algo que solidifica, né, de que a Bíblia ela foi inspirada pelo Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo ele deu testemunho, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo ele deu testemunho da Bíblia. Ele próprio fez uso da Bíblia. Ele próprio citou a Bíblia da sua época. Na época de Jesus, a Bíblia ela só tinha de Gênesis a Malaquias. Somente o Antigo Testamento. Tá? E o Novo Testamento ele surge justamente após o nascimento de Jesus, para contar a sua história, para contar a história da igreja. Então, podemos ver isso em Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro livro, né, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24, versículo 27, que diz assim: o Senhor Jesus Cristo deu testemunho sobre a inspiração da Bíblia. Ele falando assim, e começando por Moisés, né, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e por todos os profetas explicava o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Lucas está mostrando que o próprio Senhor Jesus, ele fez uso da Bíblia para mostrar que no Antigo Testamento havia profecias a respeito dele, né, de que ele era o Messias que haveria de vir. Então, se Jesus Cristo ele usou a palavra de Deus para ratificar as profecias a respeito da sua vinda, né, que também no Antigo Testamento foram escritos por homens, né, então quem sou eu, né, para poder não crer, não acreditar que a palavra de Deus ela é real, né? A Bíblia até hoje ela tem influenciado, irmãos, e transformado pessoas. Durante décadas a Bíblia ela tem sido best-seller, ou seja, é o livro mais lido do mundo, todos os anos, durante décadas. Existem alguns livros que se tornam best-seller por meses, né, por semanas, mas a Bíblia ela é best-seller durante décadas. Durante décadas a palavra de Deus ela tem sido o livro mais lido do mundo. Então, tem restaurado famílias, restaurado vidas e tem sido pessoas assim alcançadas pelo poder de Deus através da Bíblia. Porque a Bíblia ela é um livro vivo. Eu sempre costumo dizer que há um ditado que fala que a Bíblia fechada é um livro comum. Mas a partir do momento que ela se abre, ela se torna a boca de Deus falando para nós. E a Bíblia, apesar, irmãos, de tanto tempo de escrita, né, nós falamos que ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, que ela levou em torno de 1.600 anos para ser escrita. Alguns autores nem sequer se conheceram, outros foram contemporâneos. Mas a Bíblia ela não se contradiz, né? Ela não se tornou um livro obsoleto. A Bíblia continua sendo atual e eterna. A palavra de Deus em Isaías 40, versículo 8, confirma isso. Seca-se a árvore e cai a flor,
porém a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Eu tenho esse livro aqui, queridos, que eu creio que não se acha mais, porque é da antiga Juerp, né? Um livro que me ajudou muito para conhecer no início da minha fé a palavra de Deus. Eu adquiri esse livro no dia 30 de março de 1990. Eu tinha menos de 2 anos de convertido. Então eu comprei esse livro, a Bíblia, Como Chegou Até Nós, da Juerp, né, de John Mann, o autor. E eu quero pegar aqui algumas partes que na verdade, completa, né, o nosso estudo de hoje, para que domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, possamos já estar passando para a nossa terceira lição, né, do livro que nós estamos utilizando para a nossa Escola Bíblica Dominical, que é o livro Fazendo Discípulos, Conhecendo o Caminho. Próxima aula de domingo que vem, se Deus permitir, é quem é Jesus Cristo. Interessante conhecermos quem é de fato Jesus Cristo. Então diz aqui, vou ler rápido aqui para os irmãos, se alguém perguntasse a um crente de onde veio a Bíblia, quem a escreveu e quando e onde foi escrita, talvez não pudesse responder de pronto e satisfatoriamente. Porém, a estas perguntas responderiam aqueles que estudassem tais assuntos. Há milhões de pessoas em toda parte do mundo que aceitam a Bíblia como a palavra inspirada de Deus e a usam como seu guia diário. Os tristes acham nela conforto, os tentados acham nela conselhos, e ela transforma as pessoas que a aceitam como a voz de Deus. O mundo desfruta sempre dos atos de amor e sacrifício que ela inspira, né? Ele aqui continua também dizendo, entre o povo que ama a Bíblia, há muitos dos mais nobres deste mundo. Milhares destes preferiram sofrer qualquer prejuízo do que perder a palavra de Deus. A história do cristianismo está repleta de mártires que foram lançados na prisão pelo amor à Bíblia. Não poucos se ocupavam com a tarefa impossível de examinar a Bíblia. Temos hoje a palavra de Deus pelos sacrifícios que os nossos antepassados fizeram através dos séculos. E muitos estão prontos a padecer pelo amor leal que têm para com o livro inspirado, embora na maioria não possam responder a todas as perguntas a esse respeito. E o autor ele diz aqui, escreva esses estudos para que os leitores saibam que a Bíblia que temos é substancialmente a mesma que o nosso mestre e os seus apóstolos, os primeiros crentes, usaram. A Bíblia é uma religião, o que o telescópio é em astronomia. A Bíblia é, em religião, o que o telescópio é para a astronomia. Ou seja, ajuda a enxergar, ajuda a ver mais longe. E ele continua dizendo assim, ela não contradiz coisa alguma outrora conhecida. Ela conduz a vista para novos mundos, abre mais lindas visões e descobre belos sistemas onde pensávamos que houvesse só coisas vagas ou escuridão. Então, a Bíblia, irmãos, ela é algo fundamental para nós. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver quantas vezes tentaram destruir a palavra de Deus. Né? Quantas vezes pessoas foram presas, Bíblias queimadas e tentaram totalmente destruí-la. Uma outra coisa que é levantada, as pessoas dizem, mas pastor, como é que Moisés ele falou, né, já que foi ele que é o autor de Gênesis, como é que Moisés ele escreveu sobre a criação do mundo se lá ele não existia ainda? Se lá ele não foi uma testemunha visual. Irmãos, a palavra de Deus, até ela começar a ser escrita, ela era de forma oral, né? O pai ensinava para os seus filhos, os seus filhos para os seus filhos seguintes, e assim sucessivamente, até o dia em que Deus mandou que a palavra começasse a ser escrita. Então, podemos, de uma forma tranquila, traçar
né, a história dessa transmissão oral, verbal da palavra de Deus, desde o dia em que ele falou a Adão, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, primeiro livro da Bíblia. Queria que você abrisse aí, se for possível, se tiver com a Bíblia na mão, Gênesis 1, 1:28, que diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que venha a rastejar sobre a terra. Então, Deus, ele falou com Adão, né? E até o tempo que se tornou, até o tempo em que ordenou a Moisés que escrevesse no livro tudo o que ele viesse a falar. Foi ordem de Deus que fosse escrita a Bíblia. Êxodo 17:14. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então veio a ordem de Deus para que Moisés começasse a escrever a palavra de Deus. Tudo que estivesse acontecendo, tudo que Deus orientasse. Você pode me perguntar: mas pastor, por que não foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia, e sim os homens? Irmãos, nós temos o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? E nós podemos ver que nosso coração ele é tendencioso à idolatria. Quando o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze ali no deserto para livrar o povo das serpentes que estavam picando ali as pessoas, e aquela serpente de bronze nada mais era do que um simbolismo do que era Jesus. Porque quem fosse picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, olhar para o alto e ver a serpente de bronze presa no madeiro, automaticamente era curado. Então, aquilo ali era um simbolismo para hoje, que nós, feridos pelo pecado, ao olharmos para Cristo, seríamos salvos, seríamos libertos, seríamos curados do pecado. Só que mais adiante, o povo começou a adorar aquela serpente de bronze, e Deus mandou destruir aquela serpente de bronze. Antes disso, nós temos o quê? Moisés vai para o monte, tem um encontro com Deus, e o que acontece? O povo fica ali aflito, né? O líder sumiu, o líder foi embora, né? Deus abençoe Erlon Marcelo, né? E o povo começou a adorar um bezerro. Então nós temos o nosso coração tendencioso à adoração, à idolatria, né? E idolatria não é só você idolatrar imagens, adorar imagens, não, irmãos. Nós estamos toda quarta-feira, estamos na terceira semana, falando sobre ídolos do coração, né? E você pode idolatrar o seu marido, você pode idolatrar sua esposa, você pode idolatrar seu carro, você pode idolatrar seus bens, você pode idolatrar seus filhos. Você pode idolatrar seu pastor, você pode idolatrar a placa da sua igreja, né? Você pode idolatrar N coisas. Até a Bíblia você pode idolatrar, né? Por falta de conhecimento. Muitas das vezes, eu já ouvi pessoas pregando há muito tempo atrás que não pode carregar a Bíblia debaixo do braço, porque a Bíblia é sagrada, e não sei o quê, e debaixo do sovaco não pode. Não tem nada a ver, irmãos. Isso aqui é um livro comum, né? Isso aqui é um livro comum no sentido de formação, de papel. O importante é o que está dentro dela, o que ela transmite para a gente. Né? Tem pessoas que idolatram a Bíblia, coloca a Bíblia lá na estante, abre lá no Salmo 23, no Salmo 91, como se a Bíblia fosse um amuleto, que fosse espantar, né, os demônios. Então não é nada disso, tá? Então nós temos que ter cuidado com isso. Então Moisés, ele começou a escrever o Gênesis sabendo de tudo, porque houve a transmissão chamada transmissão oral. E a gente entende que essa transmissão seguiu da seguinte forma, né? Adão transmitiu a Lameque, Lameque transmitiu a Noé, Noé a Abraão, Abraão a Jacó, Jacó a Coate, Coate a Arão, Arão a Moisés, né? Depois 7, né? Foram 7 homens que trouxeram a revelação desde a criação até a Bíblia começar a ser escrita.
né? Então, 7 é um número bíblico que significa perfeição. Assim Deus deu a palavra, porque a profecia não foi antigamente produzida por vontade de homem algum. Está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. A profecia não foi antigamente produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho 32 anos no Evangelho. A última vez que eu fiz contagem de quantas vezes eu li a Bíblia, por misericórdia de Deus, foi em 32 vezes. Depois eu perdi as contas, né? Mas, se for pela ótica aí, por misericórdia, sem querer me engrandecer, eu já li a Bíblia umas 50 vezes, ou mais. Então, o que é que acontece? Por mais que você se esmiuce, tente esmiuçar, tente cavar, né, ninguém até hoje, em 2020, ninguém até hoje, 13 de setembro de 2020, achou uma falha na Bíblia. Ninguém, cientistas da NASA, cientista da Universidade de Oxford, das melhores universidades do mundo, ninguém, nenhum deles, doutor, PhD, pós-doctor, nenhum deles até hoje, 13 de setembro de 2020, encontrou uma falha sequer na Bíblia. Pelo contrário, todos eles que têm procurado falha na Bíblia têm quebrado a cara porque vão lá e acham algo que confirma, né? Os arqueólogos, a cada dia, têm encontrado coisas que a Bíblia já relatava, né? Cidades perdidas, fósseis, né? E ali as pessoas têm encontrado. Ah, porque essa cidade não existia, essa cidade é mentira. E hoje arqueólogos achando cidades que a Bíblia falou há séculos atrás que existia, né? Então, os arqueólogos, geógrafos, todos eles, a cada dia que passa, encontrando provas da existência de Deus. Os que mais têm provado que a Bíblia é real são os arqueólogos. Arqueólogos, muitas das vezes, ateus, que não acreditam em Deus, né? Baleias, ossadas de baleias, achadas no deserto. Como é que essas baleias foram parar lá no deserto? Foram andando? Foram voando? Foram de avião? Né? Foram achadas lá, irmãos, porque houve o dilúvio. E a terra foi inundada, então essas baleias foram levadas pelas águas. E quando a água baixou, elas não estavam no seu habitat natural. Então a água baixou, elas ficaram ali encalhadas e morreram ali. E há uns 20 anos atrás acharam várias ossadas de baleias gigantescas no deserto do Saara, no deserto do México e por aí vai, né? Então, amados, a Bíblia ela é real, né? Por mais que nós temos aí Augusto Cury, né? Que escreve livros fantásticos, um dos homens mais sábios do Brasil, né? Um dos mais queridos. Augusto Cury era ateu. Ele diz: eu era o pior de todos os ateus. E de tanto ele procurar falha na Bíblia, de tanto ele procurar falha na existência de Deus, terminou ele encontrando Deus. E hoje é um cristão, confesso. Augusto Cury, né? Amado e, em alguns casos, idolatrado pelo pessoal principalmente da educação, né? Principalmente pelo pessoal da educação. Então a Bíblia, queridos, ela é real, né? Nós falamos que a Bíblia, na primeira aula, ela foi escrita em 3 idiomas. 2 idiomas principais e um secundário. O Antigo Testamento ele foi escrito em sua grande parte em hebraico, tá? E algumas pequenas porções foi escrita em aramaico. Pastor, quais foram essas porções do Antigo Testamento que não foram escritas em hebraico, mas foram escritas em aramaicos? Esdras, capítulo 4, versículo 8, ao capítulo 6, versículo 18. Esdras, capítulo 7, 12 a 26. Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Daniel, capítulo 2, do versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28. Essas são escritas no dialeto caldaico, né, ou aramaico.
né? E esse fenômeno ele se explica pela residência de Daniel, de Esdras, na Babilônia, e suas relações com os governadores daqueles países. Porém, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, no grego helênico, né? No grego helênico. Então, o livro do Novo Testamento foi escrito na sua língua grega, como eu já falei. E outra curiosidade, o nome Bíblia foi usado pela primeira vez por Crisóstomo, no século IV, tá? E é derivado, como eu já falei na primeira aula, do nome, esse nome Bíblia é grego, tá? Vem de biblos, que é uma palavra grega que significa livros. E este não é um título inconveniente, né? Porque nós já falamos que a Bíblia, ela olhando é um livro, mas são 66 livros que existem nela, né? Então, Salmo 40 tem um versículo, vamos ler aqui o Salmo 40, que diz assim, Salmo 40, versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, né? Então a Bíblia ela foi usada, escrita dessa forma. Vamos aqui a mais algumas curiosidades, né? Nós falamos que a Bíblia ela teve em torno de 40 pessoas, né, envolvidas. Ela foi escrita em torno de levou 1.600 anos para ser escritas, sendo que desses 1.600 anos, 1.500 foram antes de Cristo e cerca de 97 a 100 anos depois de Cristo, onde se escreveu aí de Mateus a Apocalipse, ok? Então são essas curiosidades que eu tenho aqui para os irmãos. Outras coisas é o seguinte, e como a Bíblia chegou no Brasil, né? E sabemos que o Brasil é um país ainda novo, né? Diante dos demais, e não há assim algo definitivo na história para definir com veracidade a origem do uso da Bíblia no Brasil. Isso por falta de pormenores. Pelos 3 primeiros séculos da história do Brasil, a Bíblia era proibida. A Bíblia era proibida e negligenciada pela coroa real, pela Igreja Católica. As pessoas não podiam ler a Bíblia, era um livro proibido, até porque também não havia escritos em português, né? O povo já não tinha leitura e a Bíblia era escrita em latim. Ela não estava na lista dos livros autorizados pela coroa de Portugal a circular no Brasil durante os dias coloniais. Só no meado do século XIX a leitura foi permitida, né? A leitura da Bíblia foi permitida no Brasil. E então, em 9 de março de 1838, a Sociedade Bíblica Americana mandou 75 Bíblias e 25 Novos Testamentos à Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Metodista Episcopal, né? Então essa data nós temos aí bem clara, porque faz parte e foi conservado essa parte da história, né? Então, naquele tempo, isso era um presente liberal e os livros foram espalhados logo na nossa nação. E então veio a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse nome, Sociedade Bíblica do Brasil, é relacionado, relativamente novo, né? Mas significa muita coisa, como já falamos. Em 10 de junho de 1948, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Antes houve a Sociedade Bíblica Unidas, que representavam 2 sociedades já existentes, né, que se fundiram numa só, Sociedade Bíblica Britânica e a Estrangeira e Sociedade Bíblica Americana. Então, a Sociedade Bíblica hoje no Brasil é uma empresa que tem ajudado de uma forma tremenda a divulgar mais ainda a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia ela chegou até nós com muitas dificuldades. A nossa tradução é a tradução João Ferreira de Almeida, né, que foi um padre, né, que se converteu ao Evangelho, e Deus então tocou no coração dele para que ele traduzisse
a palavra de Deus para nossas vidas. Como eu disse, irmãos, houve sempre dificuldade. O diabo ele colocou muita dificuldade da Bíblia chegar nas nossas mãos. Para os irmãos terem uma ideia, o João Ferreira de Almeida, com 17 anos de idade, ele começou a traduzir a Bíblia do grego e hebraico para o português. Quando ele concluiu todo o trabalho, tudo que ele fez sumiu, desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde foi parar isso. E aí ele teve que começar tudo do zero. Lembramos que estamos falando do século passado, do início do século passado. Não tinha tablet, não tinha computador, não tinha iPad, não tinha nada. Era tudo na mão. Então não ficou nada gravado, né, na memória de computador. Então ele teve que começar tudo de novo. E quando ele estava ali, quando ele tinha chegado a Ezequiel, se eu não me engano, de capítulo 17 mais ou menos, ele morre. Ele morre de enfermidade e não conclui, né, toda a Bíblia. Porém, os seus discípulos, os seus auxiliares, concluem a palavra de Deus, e aí então surge a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a nossa Bíblia, né, principal. Repetindo o que eu falei na aula passada, a nossa Bíblia ela tem 66 livros, e esses 66 livros eles foram escolhidos depois de muita oração, depois de muito estudo, pelos maiores sábios da época, né, pelos maiores sábios sacerdotes e teólogos da época, porque foram encontrados muitos pergaminhos, e dentro desses pergaminhos havia muitas heresias, e havia falsos escritores, né, o que nós chamamos de escritores pseudográficos, que eram aqueles que, por exemplo, eu escrevia, mas por eu me considerar apóstolo, discípulo do apóstolo Paulo, eu assinava como apóstolo Paulo. E não foi o apóstolo Paulo que fez, foi eu que fiz, tá me entendendo? Então esses são escritos pseudográficos. E esses foram anulados, né? Então muitos escritos também chamados apócrifos, né, que não faziam parte, considerados espúrios, que continham heresias, né? E depois de cerca de 70 anos de muita oração, de muito estudo, desses vários pergaminhos, desses vários escritos que foram encontrados, formaram então os 66 livros que nós temos na Bíblia. Passaram-se cerca de 3 a 5 anos, a Igreja Católica fez um outro concílio, e diante de um concílio muito perturbado, muito problemático, onde houve agressões físicas, verbais e tudo mais, eles então acrescentaram mais 7 livros, que nós chamamos de livros apócrifos, por serem impuros, por serem livros que não têm verdade plena de Deus, e que não fizeram parte do primeiro cânon, né? Porém, eles deram esses 7 livros o nome de deuterocanônicos, ou seja, livros que foram acrescentados ao cânon. Para os irmãos terem uma ideia, um desses 7 livros que a Igreja Católica acrescentou, então se nossa Bíblia tem 66, a deles tem 70 e 72, né? O que acontece? Um desses livros é que apoia a doutrina do purgatório, né? Onde fala do purgatório. Irmãos, é uma doutrina falida, é uma doutrina demoníaca, porque, eu vou lhe ser sincero, se eu particularmente cresce no purgatório, eu não ia perder meu tempo sendo crente, né? Já que se existe o purgatório, eu vou morrer e vou passar um tempo ali no purgatório, pagando meus pecados para depois ir para o céu, para que eu vou abrir mão dos prazeres do mundo? Né? Para que eu não vou, por que eu não vou me prostituir? Por que eu não vou beber? Por que eu não vou farriar? Por que eu não vou viver o prazer pleno dessa terra? Se quando eu morrer eu pago o pecado e vou para o céu. Né? Muita burrice isso, muita burrice. E além de ser burrice, tira, né, aniquila todo o trabalho de Jesus, que veio morrer por nós, sofrer por nós, e para nos dar salvação, né? Porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos, né? Todos aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo serão salvos. E a gente sabe que seguir a Jesus é andar pela porta estreita, né? É abrir mão do mundo, né? Viver uma vida regrada,
né? Nesse mundo onde o certo é errado, o errado é certo. Então, se existisse purgatório, o sacrifício de Jesus seria em vão. Então, por isso que esses livros, eles não foram acrescentados no primeiro concílio, no concílio de Trento. Porém, a Igreja Católica vai lá e acrescenta esses outros 66 livros. Então, tendo a Bíblia Católica, 72 livros. Entre eles está Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, né? Tem um livro também chamado Eclesiástico, né? que é diferente do nosso, que o nosso é Eclesiastes, escrito por Salomão, o deles lá é Eclesiástico, né? E além dessa doutrina do purgatório, há outras doutrinas lá, falando do uso de incenso, de expulsar demônio com incenso, e por aí vai, né? Então, amados, a Bíblia chegou, ela é um livro vivo, né? Eu tenho aqui, os irmãos podem ver atrás de mim, vários livros, e eu posso ler, né, alguns desses livros 3, 4 vezes, e logo em seguida eles vão se esgotar do que tem para me passar. Eu vou enjoar, né? Você pega um romance, você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já sabe o final, você já sabe a conclusão, e aí você não tem mais interesse de ler. Mas a Bíblia é um livro vivo. A cada vez que você lê a Bíblia, tem algo novo para lhe ensinar. Como eu disse no início, há muitos anos atrás, a última contagem que eu fiz de quantas vezes tinha lido a Bíblia, eu tinha lido a Bíblia em torno de 32 vezes. Isso há muitos anos atrás. Eu perdi as contas. Hoje eu quero acreditar por baixo que eu já tenho lido a Bíblia cerca de 50 vezes. E toda vez que eu leio a Bíblia, algo novo Deus fala no meu coração. Algo novo eu aprendo. E é por isso que todo ano eu leio a Bíblia em uma Bíblia nova, em uma Bíblia diferente. Por quê? Porque eu risco, né? Eu comento, eu estudo, né? Às vezes a Bíblia que eu li no ano passado, eu lendo hoje já vejo outro versículo, né, que está me falando uma outra coisa. Por quê? Porque a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia não é um livro normal, irmãos. A Bíblia é um livro, sim, espiritual. Né? É igual a Israel, Jerusalém. Né? Quando você fala de Israel, quem não conhece Israel, quem nunca olhou no mapa, Israel é do tamanho é menor do que Sergipe. Sergipe é um dos menores estados do Brasil. Vai no mapa, olha lá, Sergipe, pequenininho. Né? 80% de Israel é pedra, é deserto. Mas Israel está entre as maiores potências do mundo. Israel tem um armamento de defesa nuclear que nem os Estados Unidos têm. Os mísseis não chegam no chão de Israel, eles são abatidos no ar. Nenhum país do mundo tem esse sistema de defesa antiaérea, a não ser Israel. Um país minúsculo, um país pequeno, né? Um país onde 80% da sua terra é deserto, mas é um país que tem manga, tem melancia, tem uva, tem pera, geralmente frutas que são crescidas, que são dadas em lugares onde há muita água, onde há um clima muito frio. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, essas frutas são dadas num lugar mais frio, mais no sul do país, porque são lugares mais frios. Mas Israel, que é o deserto, e 80% da sua terra é pedra, tem lá tudo isso. É onde se concentra uma das maiores economias do mundo, é Israel. E por que isso? Porque é espiritual. Nós temos, em 2001, né, agora fez até aniversário a destruição das Torres Gêmeas. Quem foi que fez aquilo? A Bin Laden. A Bin Laden conseguiu fazer a maior nação do mundo ficar amedrontada, que é os Estados Unidos. Foi o pior ataque da história dos Estados Unidos foi esse, de 11 de setembro, onde as 2 torres foram derribadas. O Pentágono foi atacado. Os Estados Unidos é um país tão orgulhoso que eles abafaram a situação do Pentágono ter sido atacado. Eles só falam da Torre Gêmeas. Mas no Pentágono morreram muita gente.
O Pentágono, que é o coração, o cérebro dos Estados Unidos em defesa, está lá o FBI, está lá a CIA, está lá o Exército, está lá a Aeronáutica, está lá a Marinha, por isso que o nome é Penta de 5. As 5 forças militares dos Estados Unidos estavam ali, e lá também foi atacado. Um avião caiu lá também. Centenas de funcionários do Pentágono morreu naquele dia. Mas os Estados Unidos é tão orgulhoso que eles abafam isso e só voltam o caso para o Pastor Gêmeas, que era também o coração, né, financeiro dos Estados Unidos. Ninguém achava a Bin Laden. Todo mundo amedrontado com a Bin Laden. Mas só que a Bin Laden, ele não se conteve em atacar somente os Estados Unidos. Ele ameaçou atacar Israel com bombas químicas. E em só ele ameaçar em fazer isso com Israel, mataram a Bin Laden. Acharam a Bin Laden e mataram. Outro foi Saddam Hussein, rei, né, de Babilônia. Também no finalzinho da década de 90 para 2000. Um homem rico, poderoso, temido também até pelos Estados Unidos. O homem era tão rico que no seu banheiro tudo era de ouro maciço, vaso sanitário de ouro maciço, pia de ouro maciço, banheira de ouro maciço. Temido pelos Estados Unidos e por outros países da Europa. Mas a partir do momento que ele também ameaçou atacar Israel com bombas químicas, o seu império caiu. E nós sabemos o fim da história de Saddam Hussein. Onde ele foi pego? Foi pego dentro de um buraco, parecendo um rato. Todo barbudo, todo cabeludo, foi preso. Foi levado para a sua nação e lá foi enforcado. Morreu. 2 homens poderosíssimos que os Estados Unidos temeu. Mas foi somente eles. Eles não fizeram nada contra Israel. Eles somente ameaçaram. Deus foi lá e colocou a mão sobre eles. O poder de Israel é espiritual. O poder da Bíblia é espiritual. Diversos reis, diversos imperadores tentaram destruir, acabar com a Bíblia e não conseguiram. Muitos irmãos nossos morreram para defender a Bíblia e louvado seja Deus. Hoje, em 2020, nós precisamos estar orando também por muitos missionários na China, irmãos. Temos muitos missionários de diversas denominações na China presos por contrabando. Ô pastor, vamos orar por missionário contrabandista? Sim, irmãos, vamos orar, porque eles não estão contrabandeando drogas. Eles não estão contrabandeando armas. Você sabe qual é a prisão por contrabando deles? É porque eles tentam entrar na China com Bíblia. Vários missionários foram presos por colocar aqueles Novos Testamentos que nós encontramos em hotéis, aqueles Novos Testamentos dos Gideões, em balões de aquelas bolinhas, né, aquelas bexigas que voa, colocar ali amarrada para o vento levar para cair lá, dentro do país. E muitos missionários foram presos por isso. Muitos desses balões foram abatidos com tiro para que a Bíblia não entrasse na China comunista. E isso, irmãos, eu não estou falando de década, eu estou falando de hoje, 2020. E esses missionários que foram presos por contrabandearem Bíblia, por tentar entrar com Bíblia na China comunista, não é uma prisão comum não, irmãos. É prisão com pena de morte. Alguns já foram mortos por tentar entrar com a Bíblia na China comunista. Para levar a Bíblia para as pessoas conhecerem de Deus, aprenderem de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós temos a liberdade de ter a Bíblia, não somente uma, mas várias, de poder comprar em qualquer lugar, e nós não lemos a Bíblia, não damos valor à Bíblia. Entre esses missionários, alguns vazaram vídeos dos chineses recebendo uma caixa de Bíblia. Irmãos, vocês precisavam ver a alegria deles.
a emoção deles. Alguns chorando, outros abraçando a Bíblia. E repito, enquanto nós temos e não valorizamos. Crentes que nunca leram a Bíblia, irmãos. Crentes que nunca deram valor em ler a Bíblia. 10, 15, 20 anos de crente nunca leram a Bíblia toda. Ah, irmão, se a igreja de hoje, se essa geração da igreja de hoje amasse tanto a Bíblia quanto ama o celular, seríamos uma igreja diferente. Tem pessoas que acordam, a primeira coisa que ela pega é o celular, para ver a mensagem, para ver se tem algum recado, e não pegam a Bíblia para ver o recado de Deus para o dia. Hoje nós concluímos a nossa palavra, nosso estudo, nosso segundo estudo sobre a Bíblia como chegou até nós. Irmãos, vamos valorizar mais a Bíblia. Por causa dela, muitos irmãos morreram. Por causa dela, muitos irmãos ainda estão sendo presos e já tem vários condenados à morte. Vamos valorizar o que Deus deixou para nós. Eu, outro dia, comentei a respeito do rei Assuero, do livro de Esther. Quando Amã, ele convenceu o rei a baixar um decreto para matar os judeus. E depois Amã, a máscara de Amã cai por terra. E Esther, a rainha, chega para o rei e diz: meu rei, o senhor agora viu que o decreto que o senhor fez foi errado, porque Amã lhe conduziu a fazer isso. Desfaça esse decreto, meu rei, porque senão o meu povo judeu vai ser todos eles aniquilados. E a resposta do rei Assuero para Esther foi: minha rainha, eu não posso revogar aquilo que eu fiz. Eu não posso revogar aquilo que eu assinei. Nem eu, como rei, posso fazer isso. E aí, então, ele teve que fazer um outro decreto para que os judeus tivessem liberdade de se defender contra aquele decreto de que os assírios e outros povos iriam invadir para matar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmão: se um rei humano ele não pôde revogar a lei que ele escreveu, ele não pôde voltar atrás, você acha então que Deus ele pode voltar atrás, ele pode revogar o que está escrito aqui? Então, queridos, tudo que vem de Deus, seja revelação, seja profecia, primeiramente tem que passar por esse crivo aqui. Se não tiver aqui, não é de Deus. Precisamos conhecer a palavra e praticar a palavra. As principais seitas hoje, que têm arrebanhado muitos cristãos, usam a Bíblia de forma errada. Enganam muitos crentes. Adventistas do sétimo dia, Cristão do Brasil, Testemunhas de Jeová. Eles usam a Bíblia. Mas eles usam a Bíblia como Satanás usou a Bíblia também para tentar Jesus. Satanás disse: ó, está escrito. Satanás citou o Salmo 91. Ó, está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, porque se você se jogar daqui embaixo, eles vão te amparar. Aí Jesus disse: mas também, Satanás, está escrito. Jesus usou também a Bíblia. Então cuidado, irmãos. Cuidado com o uso da Bíblia. Eu já vi pastores pentecostais, 30 anos de evangelho, 30 anos de pastor, testemunhar dizendo: agora eu descobri a verdade, agora eu sou testemunho de Jeová, agora eu sou adventista. Porque não conhecia a palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. Leia a palavra. Ame a palavra. Coma a palavra. Se alimente da palavra. Para finalizar, eu finalizo com a frase de Moody. Ele dizia o seguinte: ou este livro te afastará do pecado,
ou o pecado te afastará desse livro. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa escola bíblica discipuladora. Mais uma vez eu peço a bênção do Senhor sobre os que estão assistindo, pelos que vão assistir depois, pelos irmãos da nossa congregação, pelos irmãos da igreja sede. Que o Senhor abençoe, Senhor. Que o Senhor continue derramando graça, unção e poder. Mais uma vez eu te peço pela nossa igreja, a PIB do Val, nosso pastor, pela minha família. Muito obrigado pelo que foi ministrado aqui hoje. Que essa palavra, Senhor Deus, chegue no nosso coração e aqueça o nosso coração. Que toda preguiça, que toda ação do Deus desse século, que a tua palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Meu Deus, que venhamos a amar a tua palavra, a ter fome e sede de ouvir a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Quero indicar para os irmãos um filme secular chamado O Livro de Eli. É um filme secular com artistas seculares, mas que nesse filme, que é um filme, entre aspas, mundano, né, por ser secular, não é um filme gospel, mostra a importância da palavra de Deus. Um abraço a todos, queridos. Hoje, 17 horas, estaremos ali na nossa congregação, na rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Cora Coralina, às 5 horas da tarde. O nosso culto online e o nosso culto presencial. Te aguardamos lá, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.